E eu fiz a minha inscrição, eu guardei o cartão, eu peguei meu caderno e uma caneta e eu comecei a fórmula. E eu me identifiquei bastante nisso de pessoas iniciantes também, sabe? Que você ia pegar pela mão mesmo quem tava começando, não tinha problema se tava começando do zero como eu, né, no caso. E isso que me deu essa certeza. E me deu tanta certeza que no mesmo dia eu tranquei a minha faculdade. Bem-vindo ao podcast Faixa Marrom, um podcast onde eu entrevisto um aluno ou aluna da fórmula de lançamento que chegou à faixa marrom, isso é, 6 em 7, fez R$100.000 em 7 dias consecutivos de faturamento. A minha intenção com esse podcast é sim te inspirar, sim provar que é possível, quiçá te motivar a entrar para a fórmula de lançamento por isso, mas é mais do que isso. Até porque muitos alunos da fórmula de lançamento assistem esse podcast. A minha intenção também é mostrar atalhos e obstáculos na jornada de diferentes pessoas, de diferentes backgrounds, de diferentes idades, porque a gente aprende muito com os atalhos, obstáculos que essas pessoas acabam resolvendo nessa jornada aos 6 em 7. E hoje eu tô aqui com a Mariana Melotti. Tudo bom, Mariana? Tudo bem, Érico. É um prazer te conhecer. É muito bom, um prazer falar com você. Eu acho que é a primeira vez que a gente fala, correto? É a primeira vez. Total. Eu até confundi o seu nome com Maria por algum motivo, né? Mas a minha equipe falou com você, então eles pré-selecionam, isso é muito bom. Dito tudo isso, eu gosto de começar com a coisa que mais me tem curiosidade, que mais me dá curiosidade, né? O começo da jornada. Como é que você se deparou comigo? Como é que você me conheceu? Como é que eu apareci na sua vida? Então, Érico, eu conheci você no começo de 2019 e não foi diretamente assim nas suas redes sociais. Eu assisti um vídeo, era uma pessoa que falava assim frases inspiradoras que ela tinha, que ela recomendava as pessoas terem como mantra também, e ela citava um conceito seu, né? Ela falava sobre queimar as pontes, que era uma frase do Érico Rocha. E na época que eu ouvi, aquilo fez muito sentido, sabe, pra mim. E eu lembro, assim, até muito engraçado, porque eu anotei na minha agenda essa frase e eu escrevi Érico Rocha, que era o autor da frase. E aí eu sempre lia essa frase quando eu tava em momentos difíceis, assim, mas eu não tive curiosidade de pesquisar quem era Érico Rocha. Eu imaginei que devia ser algum escritor, alguma coisa assim, sabe? Eu não tive isso muito claro. E dito isso, só por integridade, para manter as coisas em cima da mente, não foi eu que inventei, não. Eu escutei de alguém também. Mas eu acabo repetindo ela muito, por isso que as pessoas acham que vem de minha autoria. E a verdade é que não. Eu já escutei essa parábola de muitas pessoas. Se não me engano, a primeira pessoa que eu escutei foi do Tony Robbins, o famoso coach inspiracional, que começou o movimento de desenvolvimento pessoal lá nos anos 80. Então, eu me lembro, mas eu sigo muita gente que segue ele, então, sinceramente, pode ser que ele também tenha escutado de outra pessoa. Então, para fazer jus ao autor, eu não sei quem é o autor, mas eu realmente, é uma palavra que marcou muito minha vida. E aí eu repito tanto, queimar a ponte. Tem gente que chama de queimar os barcos, né? Que é o ato de você queimar a sua possibilidade de recuo, né? Você vai na ilha, encontrar com o inimigo, aí você queima os barcos, tal que você não possa recuar mais. Então, ou é fazer dar certo, ou você acaba, no caso da história, morrendo, né? Mas foi o primeiro contato. Primeiro contato, em 2019. Ano passado. Que mês de 2019? Janeiro, eu lembro que foi em janeiro que eu ouvi isso pela primeira vez. E também uma frase que marcou muito a minha vida, mas na época eu não tinha essa noção, né? E vem cá, onde você mora? Eu moro no interior do estado de São Paulo. Eu sou de Braúna. Tem 5.000 habitantes minha cidade. Legal. E eu não sei se é muito indecente eu fazer essa pergunta, mas eu vou perguntar de qualquer jeito. Se for, você dá 2 tossidas. Qual a sua idade? Eu tenho 22 hoje. 22 anos. Então, com 21 anos, provavelmente você me conheceu. Você ouviu falar disso. E aí foi o primeiro contato com essa frase. E aí passou o tempo e eu assisti outro vídeo, que era uma pessoa falando sobre produtividade. E aí ela falava assim, como exemplo, o Érico Rocha, que ele se dispôs a fazer 365 vídeos no ano, um por dia. E eu achei aquilo sensacional, sabe? Eu achei muito admirável e fiquei com isso na minha cabeça. E aí eu continuei a minha vida, sabe? E pra você ter uma noção como eu vivia, né, nessa época, como era a minha vida, né? O quanto mudou. Eu sou de Braúna, uma cidadezinha de 5.000 habitantes, e aí... Assim, eu tava morando na cidade vizinha, eu tinha me mudado para uma kitnet, porque eu tinha conseguido um estágio. Eu fazia a faculdade de Direito, eu tava no 4º ano,
E aí eu comecei um estágio trabalhando com um juiz criminal, eu fazia sentenças e tal. E aí, como é que é fazer sentença? Perdão, você fala assim, ele vai ficar... O juiz decidia, daí eu escrevia toda a sentença, né, a argumentação, a fundamentação, e depois ele corrigia. Entendi. Então, a sentença não é simplesmente quanto, você tem que falar o porquê, o que está acontecendo. E além de fazer o cálculo da pena, né? Então, era uma coisa assim... Por que era 25 anos, ou 2 anos, ou 6 meses? Sim. Aí você... E é fundamentado, então. Perdão a ignorância, tá? Mas é interessante. Na sentença você rebate os argumentos da defesa, da acusação e se posiciona, né? Fala por que você vai decidir daquela maneira. Tá bom. Mas enfim, então, você fazia isso para esse juiz, né? Ele depois corrigia, claro. Isso, sim. E aí, né, nessa época, eu ganhava R$780 por mês como estagiária e eu pagava 500 de aluguel na minha kitnet. E aí eu pagava a conta de energia e acabava meu dinheiro, né? E a minha mãe tinha que me ajudar, ela pagava o mercado, ela pagava a minha faculdade. E tudo bem que eu sou muito jovem ainda, mas pra mim aquilo sempre foi um problema, sabe? Eu sempre tive um sonho de conseguir me sustentar e conseguir ajudar a minha família, sabe? O meu pai, ele faleceu quando eu era muito, muito pequena, eu era criança, eu tinha 6 anos quando meu pai faleceu, e ficamos minha mãe, meu irmão e eu. Então, acho que por conta disso, eu desenvolvi esse senso, assim, de responsabilidade muito cedo. Então, eu tinha muito claro na minha cabeça que era meu sonho conseguir me sustentar e ajudar a minha família. A gente nunca passou nenhuma dificuldade, mas a gente passava uns perrengues financeiros, sabe? E aí, por conta disso, desde muito cedo eu comecei a ir atrás das coisas, sabe? Eu tenho 22 anos, né? Mas eu já fui atendente em farmácia, eu já ajudei minha mãe com artesanato para fazer uma renda extra, eu já trabalhei em secretaria de escola, eu já fiz estágio com advogado, e aí eu tava aí com esse juiz. E, assim, a minha família, principalmente a minha mãe, né? Ela é professora, concursada do Estado, né? Então, ela deixava muito na minha mente que eu tinha que fazer concurso. Muito, muito. E como era o que eu posso perguntar, professora de quê? De inglês. Minha mãe. De inglês. Sua mãe é professora de inglês pro Estado, entendi. E ela queria isso pra você também. Ela queria essa segurança, né? Nossa, desde que meu pai faleceu, ela falava muito. Ela falava assim, olha, ainda bem que eu tenho esse concurso, que a gente consegue viver e tal. Então, eu desejo isso pra vocês, né? Era o que ela falava muito. E aquilo, pra mim, né, era tudo. Tanto é que com 18 anos, eu só esperei fazer 18 anos pra poder prestar um concurso. E lá fui eu prestar meu primeiro concurso. E eu prestei um concurso do Ministério Público, na época, um cargo que chama oficial de promotoria, que é um nível médio. E assim, eu nunca fui uma pessoa inteligente, mas eu sempre fui muito dedicada. Então eu estudei pra caramba e eu passei nesse concurso de oficial de promotoria. Só que, Érico, eu não passei nas primeiras colocações, mas eu passei numa colocação boa, sabe? Só que o Ministério Público tava sem recurso. Ele não me chamou. E eu fiquei muito frustrada, sabe? Porque eu ralei pra caramba, passei nas 2 fases e não fui chamada. E aí eu falei, caramba, né? E aí, mas eu prestei mais 2 concursos. Um deles tinha uma vaga e eu passei em primeiro lugar, mas eu não era chamada. E eu pensava, caramba, né? Eu tô com muita falta de sorte, não é possível. E eu fiquei muito desanimada com isso, muito. Muito frustrada. Mas aí, como eu consegui esse estágio, eu continuei minha vida, né? Fazendo estágio. E minha ideia, assim, na minha cabeça era me formar na faculdade de Direito para eu continuar prestando concurso, talvez concursos maiores, né? Tipo de juiz, né? Como eu me inspirava muito no juiz que eu trabalhava. Era isso que eu tinha na minha cabeça. E uma coisa que mudou... Posso perguntar quanto ganhava, claro, ou quanto ganha mais ou menos um juiz? Pelo fato de ser concursado, eu acho que não deve ser muito segredo, né? Assim, eu não sei exatamente, mas eu acredito que uns 20 e poucos mil, assim, por mês. Deve ser alguma coisa assim. E daí uma coisa que mudou, que estava acontecendo em paralelo a isso, né? Era o meu irmão, que o meu irmão, ele é 1 ano ainda mais novo que eu. E ele gostava muito de instrumentos, estudava bastante música, na época ele até dava aula de violão, sabe? E aí ele conheceu a produção musical, que é o nicho que a gente atua hoje. A produção musical Como é que ele chama? Posso perguntar? Paulo, ele chama Paulo. O Paulo, entendi. Isso. Então Paulo curtia música, produzia música... Produzia música até pelo então computador. Tem Érico ainda. O Érico ainda é o cara inspiracional. Só eu conhecia. Isso. Uhum. Só eu que conhecia e ainda na minha cabeça, eu lembro que até cheguei a comentar com o meu irmão sobre essa questão dos vídeos, né?
porque eu achei muito legal, eu achei muita determinação, achei muito, muito legal e comentei com ele, mas até aí nada. E o meu irmão, o que ele fazia? Ele produzir música, assim, que eu acho que a maioria das pessoas não conhece, é assim, você não precisa saber tocar instrumento, você tem um programa, você não precisa de equipamento, você tem um programa do computador, e com o computador você produz músicas completas, você faz lá o instrumental, pega a voz da pessoa, encaixa na música e vira uma música completa, e você faz isso pelo computador. E o meu irmão fazia isso. E aí ele começou... Deixa eu que eu sou um pouco mais devagar do que claro. Você fala. Então, o ato de produzir a música é enriquecer a música. É isso? O cara toca e aí você enriquece ela através de, né, mais música, mais instrumento, mais canais, mais isso, mais equalização. Isso é o que eles chamam de produzir a música. Mais ou menos isso. Tá bom. E é isso que ele fazia. Isso. E aí era isso que ele fazia. E ele começou a fazer assim, ele postava no YouTube o resultado das músicas dele. E aí teve um pessoal que começou a falar assim, nossa, você vende isso? Onde que eu consigo comprar as músicas que você faz? E aí ele deixava o WhatsApp dele na descrição e o pessoal chamava e ele começou a fazer umas músicas por encomenda. E eu tava morando na outra cidade e no final de semana, quando eu via minha mãe e ele comentou uma vez comigo, ai, Má, eu não tô conseguindo responder as pessoas e trabalhar e fazer as músicas. Você não poderia responder pra mim? Aí eu falei, lógico, né? E eu comecei a responder as pessoas, os clientes que vinham querendo que ele fizesse música. E eu comecei a negociar com eles, assim, nesse 1 a 1, né? E eu comecei a aumentar o preço que o meu irmão cobrava, que era muito baratinho. E aí eu comecei a pegar muitos clientes, sabe? Todo mundo que vinha de curioso, eu conseguia fechar. E aí o meu irmão começou a virar uma profissão, sabe? E nessa época eu tava fazendo estágio, então qualquer intervalinho da faculdade eu ia lá, respondia o pessoal, no final do trabalho eu ficava lá no WhatsApp um tempão e começou a virar um negócio, sabe? E aí o meu irmão falou pra mim uma vez, ele falou assim, por que você não sai do seu estágio e vem me ajudar nisso? Eu já consigo te pagar mais do que você ganha. E eu, pela primeira vez, saí dessa ideia de concurso. Foi a primeira ponte que eu queimei. E eu não saberia, né, onde isso me ia levar, mas ia fazer muita diferença na minha vida. Eu falei, beleza. Eu fui no meu estágio e falei, eu vou sair. Afinal, o seu estágio te pagava o quê? 780? Sim, qualquer coisa que ele me pagasse. Você pagava 500 de aluguel e depois de pagar a luz não conta nada. A chance são que você não ia precisar pagar aluguel, né? Tô chutando. Você continuou pagando aluguel? Não. Então qualquer coisa que ele te pagasse era lucro. Sim, aí eu resolvi arriscar. Isso foi uma grande coisa pra mim, porque eu nunca tinha arriscado quase nada, sabe? De diferente daquilo que eu achava que era o certo. E aí eu comecei a ajudar ele e começou a crescer, sabe, Érico? Só que chegou num ponto, quando você vende um serviço, que o dia dele tava lotado, a gente tava aumentando o preço e continuava lotado, e aí ele tava exausto. E a gente chegou e conversou. Nossa, a gente não vai conseguir crescer assim, sabe? A gente precisava achar alguma coisa que a gente não vendesse o nosso tempo, sabe? Que o crescimento não fosse proporcional à ocupação do nosso tempo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E a gente teve muitas conversas sobre isso, muitas. Só que a gente não tinha alguma coisa assim, eu nunca tinha ouvido falar de nada assim. E aí, até que ele falou assim, sabe que algumas pessoas já me pediram pra ensinar isso daí que eu faço? Aí eu falei, mas ensinar, a gente faz um curso, aí como é que faz? Põe num site aí e vai vender um ou outro, vai dar um trabalhão. Não, vamos pensar melhor. E aí, pronto. E aí, não sei o que aconteceu, né? Eu acho que meu celular ouviu essa conversa, porque daí uns dias eu tava na minha casa mexendo no feed do Facebook e apareceu você. Você apareceu lá, um anúncio falando alguma coisa sobre infoprodutos, sobre 6 em 7. Eu não entendi nada, né? Eu nem sabia se um curso era um infoproduto. Eu fiquei até meio confusa. Porque eu não tinha noção do que isso podia se tornar. E aí eu entrei no seu perfil pra entender mais. Esse negócio de 6 em 7, como assim, gente? Eu nunca tinha ouvido falar. E eu fui pra ver se eu conseguia entender um pouco mais sobre isso. E aí, quando eu entrei no seu perfil, primeiro que eu me assustei, porque tinha muita gente que seguia, e eu pensei assim, nossa, né, deu aquela sensação de autoridade, né, eu pensei, caramba, isso com certeza é uma coisa séria. E eu comecei a assistir os vídeos, e eu comecei a ficar viciada, eu comecei a ver sobre os gatilhos mentais, e sabe, aquilo fazia tanto sentido pra mim, e aí eu comecei a pesquisar fora das suas redes sociais, o que as pessoas falavam, E aí, e eu vi logo de cara que ia abrir uma turma pra Fórmula, que existia um curso que você ensinava a lançar os infoprodutos das pessoas
Mas era muito perto de abrir o carrinho, era tipo a coisa de uma semana. E eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? E assim, Érico, como eu percebi que aquela pessoa do anúncio era aquela pessoa de queimar a ponte, era aquela pessoa do 365 dias, teve uma conexão tão rápida, sabe? Porque eu me identifiquei com os valores que você passava. Então, eu também uma coisa que eu lembro que pegou bastante pra mim foi você falar sobre o marketing da esperança, né? Porque quando eu pensei em fazer um curso, eu pensei em deixar lá no site e vender um dia, se vender um dia tá bom. Né? Uhum. O marketing de esperança é o marketing da maioria das pessoas, né? Ela faz o produto, joga lá e pega o texto e reza. Isso reza mesmo. Pra alguém comprar. Depois tem a esperança multinível, que eu gosto de falar. Ela reza pro cara que comprou passar pra frente. É, verdade. Eu sei como é que é, eu passei por esse marketing também, né? O marketing de esperança. Mas enfim, você se conectou com uma parada que eu tinha feito lá atrás, que não tinha nada a ver, né? Você já me conhecia, não era o primeiro contato, né? Sim, mas aí qual que era o problema? Ia abrir as inscrições pra Fórmula logo, eu me vi demais, sabe? Eu não entendia nada de marketing. Eu não tinha produto, eu não tinha lista, eu tinha uma ideia, né? E eu não tinha lista, nem Instagram meu irmão tinha, a gente não tinha nada. Mas eu falei, nossa, isso é pra mim. E aí, só que assim, eu não tinha R$1, né? Eu não tinha dinheiro nenhum. E eu tinha que falar com o meu irmão, porque ele era meu sócio, né? Eu tinha que convencer ele. E o pior, eu tinha que convencer a minha mãe, porque a minha mãe também não tinha dinheiro, mas ela tinha um cartão. Então eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? E aí lá fui eu. Eu já tava super decidida. E aí eu fui conversar com o meu irmão. E o meu irmão, logo de cara, ele topou, porque ele tava nessa ideia do curso e tal. E eu expliquei pra ele e convenci rapidinho. E aí eu fui falar pra minha mãe. E falei Érico Rocha, 6 em 7, tal. E minha mãe, Mariana, eu já conheço esse tal Érico Rocha. E hoje ela tá assistindo. Nossa. Ela falou assim, é um picareta, Mariana. Aquele pessoal que aparece no palco, eu tenho certeza que é tudo ator. Eu já vi um monte de vídeo. Ela conhecia mesmo, cara. Olha que ela louco. Como mesmo. Se chama sua mãe? Minha mãe chama Fátima, e hoje eu tô aqui. Fátima, me chamou de picareta, né, dona Fátima? Não é incomum, não te culpo, tá? Você não foi a primeira e nem vai ser a última. Às vezes é difícil acreditar mesmo. Pois é, será que alguém tá achando que eu sou atriz agora, né? Eu te garanto que tá. Acho que as pessoas agora acham que você não tem 22 anos. Elas acham que você deve ter outra idade, uma garota de 22 anos fazendo 6 em 7 com um menino. Eles chamam de menino, quem tem 21 anos, tá? Um menino de 21, quando não chama de moleque. Com certeza. Do interiorzinho, né? Porque você tá falando de uma cidade de 5 mil habitantes. Sim. Muito doido, né? Mas aí eu fiquei trabalhando na cabeça da minha mãe. E eu achei que eu tinha convencido ela, porque ela falou, tá bom, então. Só que depois ela me contou, o que ela pensou? Eu vou ver se divide um tanto que dá pra eu pagar, né? Porque ela não vai me dar um sossego. Então eu vou ver, porque ela não vai conseguir pagar as parcelas. Deixa eu ver um tanto que dá pra eu pagar. E eu achei que eu tinha convencido ela. Entendi, porque ela confiou em você, mas ela achava que mesmo assim você não ia conseguir ela segurar a barra mesmo assim. Sim. Aí lá fomos nós no banco, ela falou com o gerente pra aumentar o limite do cartão e ele falou, vai aumentar o limite do cartão? Você sempre quis só diminuir o limite? Aí ela, é que eu vou comprar um curso, meus filhos vão comprar um curso. Pelo amor de Deus, que curso é esse, cara, desse jeito? Até o gerente do banco, e eu tava lá do lado escutando a o gerente do banco foi contra mim? Foi difícil. Meu Deus do céu. Mas aí ela aumentou, eu consegui. E no dia 25 de março de 2019, abriram as inscrições. Se eu não me engano, foi 8 da manhã. Eu acordei cedinho, já fiquei lá, né, em frente do computador, esperando a hora de fazer minha inscrição. E eu fiz a minha inscrição, já usou todo o limite que a minha mãe tinha aumentado, coitada, dividi, acho que foi, sei lá, várias vezes. Teve o convite pro evento ao vivo, já não dava mais o limite da minha mãe. Aí eu peguei o cartão do meu namorado, ele ficou bolado também. Comprei o evento pra mim e pro meu irmão. E aí, Érico, assim que eu comprei, eu guardei o cartão, eu peguei meu caderno e uma caneta e eu comecei a fórmula. E assim que eu abri o portal, sabe, eu tive a certeza que era tudo que eu precisava mesmo, sabe? Aquela sensação de valeu a pena, sabe? E aí... Ufa, tipo, eu não tava doida, sabe? E também tinha a questão da garantia. Não, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você entrou, o que foi que te deu esse feeling? Que até então você entrou, não tinha consumido. Eu fico pensando só por curiosidade mesmo.
É raro, é tipo assim, eu não sei se você fala com seus clientes aí da música e tal, mas pra mim é uma coisa muito louca poder rever essa jornada. Porque quando eu tô do lado de cá, eu não tenho noção, né? Quando eu fiz os 365 vídeos, um por dia, todo dia, eu não sabia que eu ia... E eu lembro do dia que eu gravei o vídeo de queimar a ponte. Não gravei só uma vez, eu não sei qual que você viu. Mas o cara que viu, ele viu provavelmente aquele vídeo. E eu devo estar com camisa, né? Eu usava camisa que era mais gordinho, e camisa dá uma escondidinha na barriga, né? Então não usava camiseta, usava camisa para dar uma escondidinha. Mas enfim, mas eu ainda lembro, até hoje eu olho aquele vídeo, o dia que eu gravei, será que eu gravo, será que eu não gravo? Às vezes a gente está com vontade, às vezes a gente está mais animado. E naquele dia, aquele vídeo foi um vídeo que eu estava sentindo aquilo que eu estava falando. É o primeiro do Queimar a Ponte. Eu tenho até um vitral colorido atrás. Então, o dia que você vê o da ponte, se você vê uma janela de vitral na casa da minha mãe, que hoje mora meu irmão. Minha mãe mudou de casa. Minha mãe e meu pai. E assim, e aí, depois de tudo isso, eu consigo voltar atrás e ver cada passo que eu tomei. E saber que anos depois eu ia encontrar alguém que toda aquela jornada ia ter valido a pena. Então, assim, pra mim é muito massa, por isso. Você não tem noção de quanto é surreal ouvir essas histórias. Eu imagino. Então, essa curiosidade é normal. Então, quando você entrou, o que te falou? Pô, parece que eu tô no caminho certo. O que foi quando você recebeu a Hora de Menos? Foi porque ela era profissional? Ou porque eu falava alguma coisa que faz sentido? E, Érico, só antes de responder, só um comentário que eu tá falando com você aqui também, pra mim, é a mesma sensação, sabe? Porque eu já assisti muitas lives dessa, eu já assisti demais, sabe? E eu sempre pensava o dia que eu ia te contar a minha história, é muito engraçado isso. Eu já te contei a minha história várias vezes na minha cabeça, e é muito legal estar aqui. Então, mas quando eu entrei no portal, aquela primeira aula, que lembro que você falava alguma coisa assim na época, sobre os fazedores, né? Quem fazia muito, ou quem pensava muito. E eu sempre fui bem coelhinha, assim, né? E eu me identifiquei, eu falei, cara, é assim que eu penso. Eu falei, nossa, é muito parecido comigo, né? E eu me identifiquei bastante nisso de pessoas iniciantes também, sabe? Que você ia pegar pela mão mesmo quem tava começando, não tinha problema se tava começando do zero como eu, né, no caso. E isso que me deu essa certeza. E me deu tanta certeza que no mesmo dia eu tranquei a minha faculdade. Eu queimei a última ponte que existia. Porque assim, eu tinha isso, né? Vou me formar, vou fazer concurso, eu vou ser juíza. Mas aí eu falei, não, é isso que eu quero. Eu vou me dedicar pra isso. Vamos fazer pelo menos um teste. Eu vou dar essa chance pra mim. Eu vou queimar essa ponte e não vai ter mais possibilidade de voltar atrás por pelo menos um ano. E foi o que eu fiz. No mesmo dia, no dia 25 de março de 2019, lá fui eu, chamei a minha mãe. E minha mãe já tava achando que eu tava louca, né? Ela tava inconformada. As minhas amigas, elas ficaram chocadas quando eu contei, porque eu era aquela aluna, sabe aquela aluna que fica depois da aula tirando dúvida com o professor? Eu era muito dedicada na faculdade. E como assim eu ia trancar a faculdade, né? E foi o que eu fiz. E aí eu tranquei a faculdade, né? Eu senti muito medo, porque eu pensei que eu ia perder o meu tempo e tal, né? Eu tinha medo de perder nos anos, né? Depois, até eu me formar, até eu prestar um concurso, mas eu falei, não, é isso que eu quero. E eu vou me dedicar, eu vou dar o meu melhor. E aí, Érico, quando eu voltei pra casa, nos dias seguintes, eu fui fazendo a fórmula. E eu tomei uma decisão que eu recomendo muito quando as pessoas que estiverem assistindo entrarem na fórmula, sabe? Porque eu me decidi assim. Eu vou fazer a fórmula toda até o módulo do lançamento de semente. Quando eu acabar o módulo do lançamento de semente, eu vou parar tudo. E eu não vou nem saber o que é lançamento interno até eu executar o meu lançamento de semente. E aí foi o que eu fiz. E até eu tava vendo o 747 hoje, e você falou, só se a pessoa for muito sangue no olho, 1 mês e meio, 2 meses pra fazer o primeiro lançamento. E eu fui exatamente isso, foi 1 mês e meio, depois que eu comprei a fórmula. Uau! E tipo, eu não tinha nada. Você não tinha nada, zero. Nada. Eu não tinha lista, não tinha e-mail. A única coisa que meu irmão tinha era o YouTube, que ele postava lá os beats, né? Mas a gente não tinha mais nada. E aí eu falei pro meu irmão, bom, eu marquei a data, era algum dia das primeiras semanas ali de maio. E eu falei, bom, você tem 2 opções. Ou você faz ao vivo,
os vídeos e entrega em forma de webinário, ou você faz o curso. E aí, como era uma questão que tinha ferramenta, né, ele tinha que mostrar no computador, ele falou, não, eu vou gravar e eu vou editar o vídeo no tempo que você precisar para montar o lançamento. Então, eu fiquei, e foi muito loucura. E aí eu fiquei escrevendo o lançamento, organizando as coisas, a gente fez junto as páginas, a gente fez tudo juntos, e ele ia gravando e editando essa primeira estrutura do curso, né, pra gente poder entregar. E aí a gente fez o nosso, eu lembro, foi uma quinta, quer dizer, a gente fez o nosso webinário, e a gente, assim, nos primeiros minutos a gente já fez uma venda. E, tipo, nossa, eu nunca vou esquecer a sensação, sabe? Tipo, a gente, sabe? A fórmula funcionava. Com a gente também. E foi demais, sabe, Érico? Eu lembro que nesse lançamento, a gente teve uns 30 e pouquinhos alunos. A gente fez um e-book lá e captou e-mails e fez com esse pessoal mesmo. E aí, a gente fez mais que o dobro do que a gente tinha pagado na fórmula. Imagina a minha mãe. Uau, Dona Fátima me chamou de pilantra, né, Dona Fátima? Tô te sabendo. Mas que legal, você já tinha feito o dobro que você tinha investido, isso 1 mês e meio. É claro que, não sei se isso é típico ou não, para quem tá assistindo. A Mariana é dedicada, você dá pra ver, né? Que legal. E você não tinha nem, eu imagino que você não tinha nenhum treinamento tecnológico, você era um estudante de direito que quis. É só para pessoas acharem que tem que ter tecnologia, isso. Mas Nada. E aí, cara, aquilo eu imagino que para você soou como uma boa notícia. Nossa senhora, pra mim era mais que um 6 em 7, era sensacional, pra mim era incrível, porque, sabe, eu fiquei comparando com as pessoas na minha realidade, sabe, ninguém ganhava aquilo no mês, sabe, da minha família, dos meus amigos, no mês, e pessoas que, tipo, estavam trabalhando, estudando a vida inteira, e a gente fez isso, tipo, em 5 dias, eu fiquei, caramba, e aí eu falei, você lembra quanto foi? Só pra gente colocar um ponto. Olha, eu não sei se você lembra, 14... isso foi quando? Foi em maio de 2019, no comecinho de maio. Maio de 2019, e foi quanto de faturamento? Eu acho que, mais ou menos? Sim, líquido foi quase 14 mil. E aí bruto foi um pouquinho mais de 15. Nossa, isso. Eu tava assim, nossa, pra mim eu falei, não, agora eu já quero ir pro lançamento interno, foi a primeira coisa. Posso te fazer uma pergunta? Pode, claro. Muita gente tem os pais, ou o pai ou a mãe, como a financiadora. Afinal, pai faz isso, né? Sim. Se tiver alguém. Só que eles esquecem de pagar o pai depois. Não, você pagou eu paguei. Sua mãe? Com certeza foi a primeira coisa que eu fiz. Tem gente que pede emprestado, faz 6 em 7 e o pai fica assim. Já não, pensou? Você pagou de volta. Não, claro, eu paguei logo de cara. Porque também, né, pra ela não reclamar mais. Aí, ela já tinha virado a nossa fã número 1. Depois disso, ela já amava o Érico, já assistia live, já assistia vídeo. Aí sim, né? Aí esse cara não é tão pilantra assim, não, né? Então, ai. E aí, mas enfim, Érico, esse foi o seu primeiro lançamento, foi em maio. Foi. E aí eu parti pro interno, né? A gente fez um interno... Então, mais ou menos também 1 mês e meio depois, a gente só deu uma aprimoradinha no curso, né? A gente gravou lá os CPLs e a gente fez 40 mil no primeiro lançamento interno. Que massa! Nossa, mas assim, é uma coisa assim que nem eu acreditava, sabe? De verdade, é que, sabe, só seguindo a fórmula, sabe? Sem inventar nada, era só, você falava lá nas aulas, e-mail tem que fazer mais ou menos isso, mais ou menos aquilo, e eu ia escrevendo. Você não tem noção do trabalho que os alunos me dão de não seguir a fórmula. Eu tenho que fazer campanha para eles seguirem. Eles têm que fazer um lançamento, dá errado, 2 lançamentos dá errado, eu vou falar e eles não vão fazer assim. Então, assim, é bom ter uma aluna como você que já sacou rápido. Sim. Né? Isso tá muito claro na fórmula. É engraçado, mas você teve um pouco processo de fé mesmo. Sim, total. Acreditou na fórmula. E quando eu falo acreditar, porque eu já fiz live com muita gente, então eu tenho noção de... Eu já falei com muita gente que fez 6 em 7, que não fez 6 em 7 também. Tem o 747, que é um projeto, né, onde eu respondo perguntas até de quem não fez 6 em 7. Assim, não é uma entrevista, né, de sucesso, e sim uma mentoria quase. Ou responder perguntas, não é nem uma mentoria. Mas é incrível como as pessoas
tenho uma resistência em seguir. E é massa pegar você... lembrei o que eu ia falar. As pessoas até falam que creem. Elas até falam, eu acredito. Só que as ações dela dizem outras coisas. Uhum. E no seu caso, eu tenho certeza que você acreditou. Porque uma coisa que tinha importante na sua vida, que você trancou, e eu não estou falando para ninguém trancar, para falar que crê ou em alguma coisa, mas definitivamente quem tranca é porque está colocando o seu na reta. É que aquele vídeo do queimar a ponte é incrível mesmo, né? Dói, eu apliquei. Você aplicou. Bom, aí já estava em 40 mil. Esse 40 mil foi feito mais ou menos quando? Só para ter uma noção de tempo. Julho. Julho. Show. Rápido. Né? Depois. Rápido. E aí? E aí, Érico, eu tava assim, por mim, eu ia lançar todo mês, sabe? Eu queria testar coisas novas, mas o que aconteceu? O meu irmão, ele começou a entrar num processo difícil, né? Ele começou a ter uns problemas com ansiedade, depressão, e eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo, né, elas mesmas podem ter esse problema, ou elas têm alguém na família, né, todo mundo conhece alguém que sofre com isso. E até eu li em algum lugar que a depressão é a maior causa de falta ao trabalho hoje no mundo. Então, é uma coisa muito comum e é realmente muito paralisante. E o meu irmão começou a ter alguns problemas com isso. Então, a gente não conseguiu manter esse ritmo e isso foi muito frustrante pra mim, porque eu estava 100%, né, naquilo, mas ao mesmo tempo, eu dei todo o meu apoio pra ele, sabe? A gente fez outro ainda lançamento nesse ano, que foi meio aos trancos e barrancos, só porque a gente estava com umas coisas prontas, até a gente usou o mesmo CPL, a gente manteve as coisas e foi em outubro. E a gente faturou 40 mil de novo, sabe? Foi do mesmo jeitinho, a gente teve o mesmo faturamento. E aí, o meu irmão tava nessas dificuldades, tinha dias muito difíceis, ele não conseguia trabalhar. Mas eu continuei apoiando ele, eu, minha mãe. A gente achou um tratamento muito legal. Ele teve um diagnóstico, né? No caso específico dele, ele teve fobia social. É uma questão, assim, que ele tinha uma predisposição até genética e ele desenvolveu isso. E aí tinha um remédio pra isso. E aí a gente começou a tratar, ele começou a fazer terapia, começou a melhorar. Mas o nosso negócio tinha ficado bem mais lento. E aí foi passando o tempo, depois de outubro, chegou dezembro. E dezembro era a época do evento ao vivo, que a gente tinha pegado, eu tinha pegado o cartão do meu namorado, né, pra comprar. Inclusive, a gente também pagou ele, quando a gente fez os nossos lançamentos. E aí, eu falei pro meu irmão, ai, Vi, as coisas estão tão difíceis, a gente tá tão devagar, pra que a gente vai lá? A gente vai ver todo aquele pessoal conquistando as coisas e a gente tá tão parado, acho que a gente vai ficar meio deprimido vendo isso. Aí ele falou, não, eu sei que tá difícil as coisas, mas eu tô melhorando e eu quero, a gente já pagou, vambora. Eu falei, então vamos. E a gente foi pro evento ao vivo, mas a gente foi meio sem fé, sabe? Só que quando a gente chegou, primeiro, né, Érico, que tinha 8 mil pessoas. E minha cidade tinha 5. Eu já fiquei chocada. Eu fiquei muito chocada com aquilo. Tinha mais gente no evento. Eu tô lembrando do evento agora, porque, enfim, é uma coisa que eu não vou esquecer nunca. É verdade. Tinha mais gente naquele evento do que gente na cidade onde você mora. Foi muito doido. E aí, quando eu cheguei lá, e eu encontrei todo mundo falando a mesma língua que eu, sabe? Porque eu só podia falar de lançamento com meu irmão. Se eu falasse com um amigo meu, ia achar que eu tava louca, que eu tava inventando, né? Porque eu ia estar fazendo dinheiro, assim, na internet. Ou ia estar achando que eu tava fazendo uma coisa errada. Ia te chamar de trambiqueira. Trambiqueira com certeza. De juíza, de potencial juíza pra trambiqueira. Que decadência, né? Que decadência, né? E aí eu cheguei lá, sabe, Érico, e conheci as pessoas e o conteúdo lá, sabe, clareou tanto a minha mente. O pessoal que ia no palco, os testemunhos, aquilo inspirou muito meu irmão e eu. E a gente começou a ver a fórmula com mais clareza ainda, sabe? Eu tava dando o meu melhor, mas lá eu consegui enxergar muita coisa que tava na minha cara lá na fórmula, mas eu não tava fazendo como eu deveria. Por exemplo, 2 raízes, 7 Nutellas, eu não tava fazendo direito, meu Instagram tava uma coisa mais feia. E eu falei, caramba. Aí, eu e meu irmão, a gente combinou que quando a gente saísse do evento ao vivo, a gente ia reestruturar o nosso lançamento e a gente ia lançar. Então, a gente veio de São Paulo, a gente foi pra casa e foi a primeira coisa que eu fiz. Eu reajustei toda a copy do lançamento, eu reajustei tudo, sabe? A gente começou a intensificar a produção de conteúdo, a gente começou a direcionar o nosso conteúdo de uma forma mais assertiva.
Mas aí veio outra barreira na nossa vida. No evento ao vivo, até teve essa história de uma moça que ela inchou, né? Do nada, depois de... Não sei se você lembra. E não é que aconteceu com isso, com a gente? Paula Frazão. Ela é irmã da Vera Frazão. E se não me engano, eu vou entrevistar a Vera ainda nessa série. Talvez a Vera, talvez a Paula. Eu sei que eu vou entrevistar uma Frazão nessa série. Mas, pra quem não sabe, a Paula Frazão, ela tinha uma fobia de câmera muito grande. E ela tentou procurar resolver essa fobia. E aí a cara dela começou a nascer espinhas. Depois começou a inchar. Depois teve algumas reações. Enfim. A história tem um final feliz, né? Acaba fazendo 6 em 7 eventualmente. Inclusive fizeram 6 em 7 esse ano. Mas, só referenciando, mas você viu a história dela e o que aconteceu? Fala mais sobre isso. E aí, quando a gente chegou em casa, o meu irmão um belo dia acordou com a boca desse tamanho, o olho quase fechado, o rosto enorme, as mãos e os pés inchados. E aí a gente ficou desesperado. E aí a gente foi pra médico, todo mundo falava é uma alergia, mas do que, né? E a gente foi todos os médicos que tinha aqui na nossa região, que não são muitos, porque é uma região pequena, até que a gente chegou em um especialista, assim, nossa, a gente teve que ir pra São Paulo pra ver o que estava acontecendo. E e o que a gente suspeitava? Que podia ser o remédio que estava tratando aquele problema de ansiedade dele. E aí eles teve que suspender o remédio de uma vez. Isso causou muita mudança nele, até hormonal, né, as coisas químicas, né, que atuam na gente, eu não sei dizer direito. Mas a gente pausou, e aí ele teve muitos sintomas, né? Ele se sentia muito mal por causa dessa queda brusca, né? Essa interrupção do remédio. E aí ele teve muita dificuldade nos primeiros meses desse ano ainda, até que a gente descobriu que não era o remédio que tinha causado o inchaço, foi um produto que chegou na pele dele que ele era alérgico, e aí ele pôde voltar a tomar o remédio e se estabelecer, e nisso eu já tava com tudo pronto. E quando ele melhorou, ele falou, vamos lançar, né? E aí a gente lançou. E Érico, assim, sabe? Depois de ter passado por tudo isso, começou a pandemia. E eu falei assim, não vai ser a pandemia que vai me impedir de lançar. Não essa crisezinha, né? Não, eu não acredito. E aí a gente lançou, com pandemia, com tudo que tinha, a gente lançou, sabe? E assim, eu esperava fazer um 6 em 7, porque eu via que eu tinha melhorado muito em muita coisa, o meu irmão também, só que eu não esperava que ia ser um 6 em 1. E foi um 6 em 1, em um dia, em um dia. Explica pra esse pessoal que escuta aí, que não sabe o que é um 6 em 1. Tem o 6 em 7, né, que são 6 dígitos de faturamento em 7 dias, 100 mil reais em 7 dias consecutivos. E a gente fez em a gente fez 100 mil reais em um dia, em 24 horas, no nosso primeiro lançamento do ano, né, depois de tudo isso. E foi inclusive, assim, eu nem sei descrever. Lançamento, né? No meu quarto lançamento, o terceiro interno. Qual foi o faturamento do lançamento total? Eu sei que o primeiro dia é sempre mais forte, naturalmente, mas qual foi o total? Como a gente deu desconto no primeiro dia, teve aquele super foco, né? Então, no primeiro dia, a gente fez 100 e poucos mil, e nos outros a gente fez mais 33. Então, foram 133 mil. Excelente. Que louco, hein? Esse foi o seu último lançamento do ano? Não, aí, o que aconteceu? A gente fez o 6 em 7 e, Érico, é muito louco, né? Porque quando eu entrei na Fórmula, eu pensava, eu quero fazer 6 em 7, eu quero fazer 6 em 7. Era o que tava na minha mente. Só que quando eu fiz 6 em 7, eu, né, fiquei muito feliz, lógico. A gente cortou as pulseirinhas do evento ao vivo, que era um grande objetivo pra gente. Mas eu percebi, né, que o 6 em 7 ele era um trampolim pra tudo que a gente podia conquistar. E assim, com o 6 em 7 foram muitos alunos, a gente começou a entender mais os nossos alunos, a gente começou a entender mais o nosso negócio. Então o 6 em 7, ele é o começo do caminho. E essa é a maior verdade que eu descobri quando eu fiz 6 em 7. Então, quando a gente fez 6 em 7, a gente não parou e falou, vamos agora aproveitar o 6 em 7, vamos comemorar e tal. Não, um mês depois, eu não esperei nem um mês e meio. Um mês depois, a gente fez outro lançamento. Porque a gente participou de um desafio, né? E aí, a gente queria lançar. Depois dessa, a gente queria testar tudo, né? Que dava pra ver como é que ia ser. E a gente fez outro lançamento um mês só depois. E a gente fez outro 6 em 7. Uau! E que foi quanto? Fechou quanto? Esse foi 115. E eu aprendi muito com esse lançamento, 115. Sabe? E ó, 115 um mês depois, relativamente. Um mês depois. Né?
E assim, Érico, eu aprendi... Eu tinha muito essa questão na minha cabeça do feito é melhor que perfeito, né? Mas eu achava, né, quando eu entrei na Fórmula, eu achava que eu tinha que começar com o feito e o perfeito ia ser o meu 6 em 7. Mas com esse lançamento, que eu fiz um pouco menos do que no outro, eu percebi que não era o perfeito que fazia 6 em 7, que o feito também fazia 6 em 7, sabe? Uau, e isso... O feito também faz o 6 em 7. Não precisa ser Até perfeito. Porque eu não posso falar isso porque a galera não vai entender muito. É difícil eu falar para uma pessoa que nem sabe vender uma venda que o 6 em 7 é o começo. Mas o 6 em 7 é só o começo. É só o começo da jornada. E eu tô anotando aqui umas paradas que, você fez 14 do primeiro, 40 no segundo, dá 54. Mais 40 no terceiro, eu tô fazendo arredondando, tá? Posso estar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. No primeiro ano você fez 84. Tô fazendo minhas contas de padaria aqui, tá? No segundo ano você já fez 245 no total. Isso, Érico. E quando você faz uma vez, podem dizer que é sorte. Mas quando você faz a segunda vez, menos pessoas vão dizer. Na terceira vez já se há uma certeza que não foi, né? Principalmente que a gente está fazendo isso num tempo aqui de pandemia. E eu tô fazendo também conta de padaria, tem o bruto, tem taxa disso, taxa daquilo, cartão de crédito, né? Aquelas coisas estão. Mas 245 é tipo que o juiz ganha no ano. Eu acho. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso. E eu sei que não é tão simples assim a conta, mas eu acho que eu vou te falar uma coisa que a gente vai falar, vou falar outra coisa. Vai chegar um dia, agora que você está aprendendo isso, anota isso e você vai falar para sua mãe isso. Vai chegar um dia que você vai fazer em menos de 24 horas, líquido, não vou falar nem bruto, o que um juiz faz líquido no ano. E eu não acho que a gente deve se medir por dinheiro, isso não te deixa melhor nem pior que um juiz. Mas eu acho que dá a alternativa é interessante você poder fazer isso enquanto você está ajudando. Está ajudando seu irmão. Eu acredito que, até pelo que ele está vivendo, esse tipo de processo deve ajudar. Eu acredito, né? Reconhecimento, significância no processo de alguém que está com um processo clínico deve ajudar. Eu acho que deve. Eu tenho capacidade nenhuma para falar isso, porque eu nem conheço ele ainda. De repente vou até conhecer um dia, pelo que eu estou vendo. Mas vai sim. Eu acredito que ajuda. E ajuda a significância, ajuda isso. Vocês estão ajudando um monte de gente a produzir música. E a gente tem 4 pessoas trabalhando diretamente com a gente agora, porque a gente está nesse processo para escalar o nosso próximo lançamento. A gente vai fazer mais 3 lançamentos nesse ano, e o meu objetivo nesse ano é chegar na faixa marrom de 3º grau e no ano que vem na faixa preta. E a gente está planejando muito para isso. E esse é o meu objetivo pro ano. O que é marrom de 3º grau? Só fala para eles que não sabem, né? É um faturamento de 1 milhão no ano em lançamentos. Me deixa feliz. No meio dessa pandemia, que é uma crise onde as pessoas, infelizmente, algumas pessoas estão perdendo o emprego, já parou para pensar que você está gerando emprego? Sim, eu sempre penso nisso e é incrível, sabe? Você está sendo parte sabe? da solução, não do problema. E nada de certo ou errado com isso. Mas que bom a gente estar movimentando a economia de uma maneira íntegra e responsável, né? Sim, mesmo, completamente. Apesar de toda essa coisa que está acontecendo nesse momento. Também é um bom... E, você aprendeu isso hoje você tem 22, é isso? 22. Você aprendeu isso aos 22. Eu acho que, se você for parar para pensar... Eu acho, não sei exatamente, mas eu acho que eu ia começar a sacar o que era a fórmula, isso ia bater na minha vida, todo esse processo. Tô falando nem o 6 em 7, pra você ter uma ideia, eu sou de 77. Então, em 2010, 2007 eu tinha 30 anos, 2010 eu tinha 30 e poucos anos. Vou chamar de 32 ou 33. O meu primeiro 6 em 7 veio aos 33 anos. Foi aí que eu comecei a descobrir isso. Foi aí que eu... Sabe esse sentimento que você está agora? Eu tinha 33 anos. 32 ou 33, quando eu tive esse seu sentimento. Só que você está tendo ele 10 anos antes que eu. Imagina o quanto isso vai te dar de
Cara, olha o que aconteceu em 2 anos com você. Sim, em um ano. Imagina se tiver 10 anos. Em um ano, né? No caso, é 1 ano mesmo. Eu até fiz a conta errada. Foi maio de 2019. Maio de 2020 foi 1 ano. Maio de 2019 foi o seu primeiro lançamento de 14 mil, né? Março de 2019. Eu entrei na Fórmula, isso mesmo, maio. Você já parou pra pensar o que é saber disso? É sensacional. 10 anos antes. Já pensou se eu pudesse ter voltado no tempo 10 anos da minha vida? O que seria a minha vida hoje? E ao mesmo tempo, já pensou se eu tivesse procrastinado 10 anos? E só hoje tivesse entrado para esse negócio, eu ia ter perdido todo esse aprendizado, essa experiência, esse faturamento, esse impacto, né, de ter conhecido, nem ter conhecido você, talvez. Provavelmente, eu acho. É muito bom. Parabéns. Eu sei que você já deu uma dica para quem vai entrar na próxima turma da Fórmula de Lançamento, que faz, né, basicamente aprende um pouquinho, depois faz. Mas será que você teria alguma outra? Principalmente você que trabalha com um expert, que é o seu irmão, né? Mas não deixa de ser um expert. Enfim, você tem alguma outra dica, sabendo o que você sabe hoje, né? Com 1 ano de experiência já de Fórmula e sucesso, 2 6 em 7 aí no seu currículo, o que você daria de uma dica para quem já decidiu entrar na Fórmula de Lançamento, já vai acordar às 5 da manhã, porque a Fórmula de Lançamento não é conveniente mesmo, então vamos começar... comprometimento, não é conveniência. Você sabe muito bem disso. E aí eles vão entrar, vão igual você, elas já estão falando com a mãe, com o pai, com seus investidores, já estão arrumando a parada, já estão tirando as desculpas de lado, já estão se organizando, porque vai acontecer. Que dica você dá para essa galera? Eu chamo para os comprometidos, não para os curiosos. Esses aí sempre tem, e nada de errado com isso. Mas para os caras os caras e as caras que são comprometidos, que dica você dá para eles? Bom, Érica, eu diria assim, conforme você fizer a fórmula, você vai aos poucos aplicando cada coisa, porque é muita informação. Então, se você não se organizar, vai ser muito difícil. E também eu diria uma coisa que faz total sentido para mim, é que você já falou também, que é sobre se apaixonar pelo processo. E eu, assim, é muito louco falar isso. Se alguém falasse isso pra mim, eu não sei se eu acreditaria, mas hoje o dinheiro é a última coisa que me deixa feliz, sabe? O que me deixa feliz é cada e-mail que eu escrevo, é cada pessoa que comenta que gostou do que a gente fez, sabe? Isso que me deixa feliz. Eu amo o processo, eu adoro assistir quando meu irmão faz as lives e segue o script que eu fiz, eu fico muito orgulhosa. Pra mim, é isso, sabe? Eu amo o processo, realmente. E hoje, como tô conhecendo cada vez mais o meu público, o nosso avatar, o nosso negócio, eu vejo onde dá pra melhorar, sabe? E eu tenho essa paixão por melhorar. Eu gosto do processo, eu gosto do caminho, né? Eu gosto da viagem até mais do que o destino final. E eu vivo isso hoje, sabe? E eu recomendo que você curta cada coisa, que você comemore as suas vitórias. Se você tá começando do zero como eu, olha pra cada coisinha que você conseguir fazer e vibra por isso, sabe? Que isso vai te levar para onde quer chegar. É só você seguir a fórmula. Você não tem que ficar procurando 1 milhão de fontes, seguindo um monte de gente diferente, querendo aplicar tudo. Não. Assiste a fórmula e segue a fórmula e vai dar certo. É só você seguir. Que massa. E aos 21 e aos 22 anos, abraço para você. Gratidão para dona Fátima. Eu brinquei muito com ela, que ela me chamou de pilantra, mas de qualquer jeito eu não posso negar que se ela não fosse ela, e o amor que ela te deu, e o suporte que ela te deu, e ela sim passar o cartão para você mesmo sem acreditar, que mãe é muito louca, ela se preparou para o pior. Ela te deu o benefício da dúvida, ela jogou o chapéu do outro lado do muro e há de se merecer, e há de se... Porque quando a gente acredita é mais fácil, quando a gente não acredita é mais difícil, e ela fez acontecer, senão você não estaria... E eu queria um agradecimento especial, a pessoa mais importante do seu 6 em 7. Sabe quem foi a pessoa? Que agora eu escrevi aqui, fiz aqui, da sua história, tracei o mapa astral de todo mundo, e eu quero que você perceba a pessoa mais importante do seu 6 em 7. Sabe quem foi? Não fui eu. Eu fui um ator, né? Um ator não. Vamos me chamar de ator, né? Eu fui um personagem nessa história, tá? Você foi uma personagem. Se isso aqui fosse uma novela, né? A novela do 6 em 7 tem o personagem do seu irmão, né? Inclusive é muito legal, tem altos e baixos, né? Novela é bom ter altos e baixos. Tem a sua mãe, tem o juiz, né? Que
que era um negócio, tem todos esses personagens, mas tem uma pessoa que foi a mais importante de todas, eu acho que não sei se você já percebeu. Não, acredito que não. E ela passa desapercebido. E eu vou falar essa pessoa e agradecê-la publicamente. O Ministério Público. É Ministério Público não. Quem é que não te chamou pro concurso? Ah, foi o Ministério Público. Tá. MP. O Ministério Público foi a pessoa que mais... Porque, sinceramente, se ele não te chamou 2 vezes, não sei se foi 2 vezes o mesmo ministério ou não, mas ele não te chamou. Você já parou para pensar se ele tivesse te chamado? Você já parou para pensar mesmo que talvez você não teria jogado o chapéu do muro? Que trancar a faculdade é um pouco menos do que simplesmente trancar um negócio concursado? Você já parou para pensar que talvez você, um dia a menos, você ia ter falado não? E o seu irmão ia estar vendendo música baratinho, eu não sei quanto que era, eu não sei se é música baratinho. Também, tá? Deve ser um pouco mais complexo que isso, baratinho no WhatsApp. E vocês iam estar numa realidade completamente diferente. Aquela não chamada, eu não sei como é que soou para você, mas foi o maior presente divino que você recebeu. Ou do universo, não sei o que você acredita. É, eu acredito. Que você recebeu. Se ele tivesse te chamado... E aquele que você passou de primeira. Tem uma aluna minha, chama Rosane, inclusive ela é insider, não sei se você conhece ela, Rosane psicóloga. Ah, eu não conheço. Ela fez um desses concursos, né, boladões, chamado de concurso boladão. Depois, muito tempo depois, você não acredita o que aconteceu? Chamaram ela. Só que ela já tinha feito vários, se não me engano, alguns 6 em 7, tá? Mas o concurso dos sonhos dela chamou. E ela foi lá e disse... Não. Aquilo virou um custo de oportunidade para ela. Mas não esquece de toda vez que você passar na frente do Ministério Público, que quer que seja o lugar específico, agradecer ele, porque se não fosse ele, talvez você não tivesse 6 em 7, talvez. E o que seria a sua vida daqui a 5, 10 anos, sabendo o que você sabe, né? Potencialmente uma faixa marrom de 3º grau, potencialmente uma faixa preta. E se prepara, se você contar essa história nessa sua cidade, vão te chamar de louca. Com certeza. Dito tudo isso, obrigado demais. Um grande, grande abraço para o seu irmão, para sua mãe, a Dona Fátima. É Dona Fátima, né? Isso. E obrigado mesmo, de verdade. Ai, Érico, eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Eu tô muito feliz. Muito obrigada mesmo. Gratidão pela sua vida, pelo seu trabalho. Sou muito feliz por ter te conhecido. Esse negócio de se apaixonar pelo processo, né, é uma coisa que eu falo até um pouco mais adiante, que quando você se apaixona pelo processo, o resultado vem. Tipo, se apaixonou pela dieta, é claro que você vai ficar magro. Se você se apaixonar por fazer exercício, você não pensa em fazer exercício, você está apaixonado, né? Então, a gente fala... E uma das coisas que me faz me apaixonar pelo processo é fazer essas conversas aqui. Talvez é uma coisa que eu vou fazer... Geralmente eu faço um pouco antes do lançamento. E sim, é para inspirar, sim, é para falar, pô, se essa... Algumas pessoas vão te chamar de menina, tá? As pessoas, se essa menina de 22 anos conseguiu, eu também consigo. Sim, é para ir, sim, é para aprender com a jornada, mas me dá muito... Eu faço com muito carinho. De repente eu vou fazer, quiçá, até diariamente, todo dia. Quem sabe, né? E vou integrar isso no 747, uma entrevista dessa, depois uma mentoria, não sei. Enfim, um grande, grande abraço e a gente se vê por aí, tenho certeza. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se você tá aí ainda, só te digo uma coisa, dia 6/7, às 5 horas da manhã, você já sabe. Inscrições para a próxima turma da Fórmula de Lançamento. Já vai falar com a mãe e com o pai. Ou já vai falar com o filho. Ou já vai falar com o marido. Se prepara. Vai ser rápido, mas vai ser bom. Abraço. Tchau, tchau.